Diga aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., o seu podcast que traz a visão jurídica da notícia. Muitas das pessoas que estão inscritas no nosso canal, que acompanham nosso trabalho, são profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, ou também são empreendedores que têm uma grande dúvida, já mandaram algumas mensagens para a gente sugerindo, vamos falar de marketing digital. Essas pessoas viram que as ferramentas digitais que estão à disposição delas podem alavancar sua carreira, levar elas para outros patamares ou também, às vezes, acabar com a imagem da sua empresa. Então, para conversar sobre esse tema, trouxemos dois especialistas na área, Maíra Buturini e Tomás Burro. Mas antes de trazer os nossos convidados para a conversa, eu vou dar um tempinho para você deixar o like no nosso vídeo para que ele alcance mais pessoas e para você se inscrever no canal. Eu sou Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez dividindo a bancada do programa com o meu amigo Max Bandeira. Dá um oi para o pessoal, Max. Fala, Brunão. Boa noite, Maíra. Boa noite, Tomás. Obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje nós vamos trazer aqui dois especialistas em marketing digital. Antes de começar a nossa conversa, eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês. Primeiro você, Maíra. Boa noite e, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite. Eu sou a Maíra, eu sou mãe de 2 meninos, eu sou do Rio, mas moro em São Paulo, trabalho com marketing já há mais de 15 anos, em diversas multinacionais, já trabalhei com pesquisa de mercado, gerência de produto, trade marketing, agora trabalho com marketing digital e queria agradecer muito pela oportunidade, acho que vai ser uma conversa aqui muito interessante e estou ansiosa. Agora você, Tomás. Bom, meu nome é Tomás Burro. Primeiro, agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço, esse bate-papo, dividindo aqui também com o Max, com a Maíra. Também estou com a caneta aqui na mão, Maíra, já para te ouvir um pouquinho, ter essa troca, aprender também, né? Eu que trabalho também com marketing digital hoje, meu principal negócio hoje. Eu sou empresário, eu tenho uma agência de marketing digital, a agência Cajá. A gente presta lá serviço de assessoria de marketing maneira tradicional também, mas o foco principal é o digital e também na parte de lançamento de produtos. Hoje, para dar início aqui à nossa conversa, a gente vê hoje uma figura muito proeminente, que é a dos influenciadores, né? Essas pessoas ganharam notoriedade fazendo esse tipo de trabalho. E hoje a gente vive no celular, vive no computador, vive conectado à internet, então a gente está exposto muito a isso. Eu queria começar perguntando para vocês quais são as principais tendências hoje de marketing, em termos de marketing digital. O que é que diferencia, assim, na visão de vocês, essa publicidade nova dessa, digamos assim, publicidade antiga que a gente assistia na televisão, lá no canal, os 30 segundos que anunciava no intervalo? Mas aí vocês, o que é que mudou? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode ver dessa mudança é que o marketing que é chamado de tradicional, que é da TV, da rádio, né, ele é mais passivo, né? Então você está ali, você está sentado, você vê uma propaganda e pronto, meio que acabou ali. E aí você vai ter depois um contato com a marca se você fizer alguma ação. Então você vai ter que sair de casa, você vai ter que ir no mercado ou se direcionar ou fazer algo assim. E hoje o marketing digital é um marketing já um pouco mais ativo, integrado e relacionado. Eu estou vendo um anúncio, scrollando pelo Instagram, vendo no Stories, eu já ativamente vi uma calça que eu gostei, já posso clicar, já vou para compra, já chega na minha casa. Então passa a ser uma coisa muito mais rápida e responsiva. E a gente vê esse papel ali dos influenciadores, né? Então, se antigamente quem a gente via fazer propaganda era ali o artista de TV, na própria TV fazendo esse anúncio, né? Hoje a gente vê um influenciador fazendo propagandas e anúncios de produtos com a experiência dele, trazendo como ele usa aquilo, e é uma coisa muito mais nichada também. A gente tem agora uma pessoa que acabou de lançar uma marca, que é a Virgínia Fonseca, lançou uma marca de maquiagem, que eu nunca ouvi falar na minha vida, e ela tem 42 milhões de seguidores. Então, tem muitos nichos e muitos caminhozinhos que você pode ter, e isso te ajuda muito como marca, de você realmente falar com aquele público muito específico e usar aquele influenciador que está lidando ali com as pessoas para fazer uma venda. Então, eu acho que tem essa vantagem aí, agora falando um pouco como anunciante, né? De você realmente ser muito mais cirúrgico nas suas estratégias, conseguir falar especificamente com aquele público que você quer falar. Eu falo muito no meu trabalho, eu trabalho hoje na Tintas Coral, de jornada do consumidor. Então, como é que eu pego a pessoa quando ela está indo pintar a casa? Porque não adianta eu falar com ela se ela não está pensando nisso, ela não vai nem comprar minha tinta. Então, hoje com o digital eu consigo muito mais atacar ela e falar com ela justamente naquele momento em que ela vai estar muito mais propensa a comprar os produtos.
é interessante, Maíra, não sei se você concorda, mas é que eu vejo um processo agora do digital ficar cada vez menos digital, no sentido de humanizar mais todos esses processos. A gente tá indo por um lado que as pessoas já estão conhecendo mais como funciona esse mecanismo de rede social, entendendo como é esse fluxo, compreendendo que é importante tanto para quem anuncia, mas também para quem é atingido a questão das tribos, né, de o algoritmo ler ali é o que cada um se interessa, porque isso aumenta a qualidade do seu entretenimento, da sua educação, o que você está vendo. E para o anunciante também isso é mais viável economicamente. Então a gente vê um ganho, acho que de todos os lados, e eu vejo que a tendência é realmente humanizar mais. Isso dá uma certa tranquilidade para todos os profissionais de que a humanização é o ponto principal, que as pessoas não querem se relacionar com máquinas, com tecnologia, as pessoas querem se relacionar com pessoas. Então, o exemplo que você deu de Virgínia, por exemplo, é um caso para ser notado, que é uma tribo ali, mas com um faturamento gigantesco e algo super humanizado, que veio de uma pessoa para uma marca e não o inverso, né? O processo acaba se invertendo um pouco. Qual que é o valor realmente de um influenciador? A gente vê que, por exemplo, em termos de impressão, uma propaganda das Casas Bahia no Jornal Nacional tem impressão em todos os lares do Brasil, praticamente. E eles pagam um valor por impressão muito mais baixo do que aquele que, por exemplo, as Casas Bahia pagariam, ou enfim, uma empresa pagaria para um influenciador. É interessante que essa questão do influenciador, a gente vê muito, todo mundo que está começando é uma dor, né? Não sei se vocês passaram por essa dor aqui com o podcast de vocês, mas é um incômodo a pessoa tomar o primeiro passo para gravar, para se expor, para mostrar as ideias, porque todo mundo no primeiro passo vai falar, Bruno, Max se tornaram blogueirinhos agora, estão se expondo nas redes sociais, aquela coisa toda. Só que o que acontece muito com isso? São influenciadores, apesar de ser hoje bolhas menores do que uma Virgínia, por exemplo, mas você está influenciando a ideia das pessoas, então não deixa de ser influenciadores. E o marketing digital interno é uma coisa bem interessante, porque os próprios colaboradores também são multiplicadores dessa informação de alcance. E às vezes tem uma qualidade de alcance muito mais interessante do que um influenciador popular, vamos dizer assim. Então, às vezes você está com um time interno ali que também é capaz de elevar o alcance aí, da sua marca e fazer tudo muito integrado. Então, desde a televisão, rádio, rede social, tudo eu acho que é uma comunicação linear dentro da empresa. Então, a gente tem alguns casos aqui que a gente faz contatos com influenciadores, mas muito mais pensando no brand ali da marca, no entretenimento, do que aquilo vai levar, do que propriamente o resultado. Porque muita gente hoje vai contratar e fazer essas parcerias já pensando, vai colocar um arrasta para cima, vai arrastar para cima, vai clicar e vai comprar. E isso é uma estratégia muito falha, principalmente cada vez os custos estão ficando mais altos. Agora, Maíra pode falar um pouquinho mais sobre isso com a questão de anúncio e tudo mais. Então, o nosso olhar hoje aqui na Cajá é muito mais procurar parceiros influenciadores que tenham a mesma linguagem, o mesmo público, a mesma tribo da marca, do que número de alcance, de impressões, porque a gente vai ver que a conversão, a venda, ela vem de um processo, né? E um processo muito mais de identificação do que de uma coisa dinâmica, por mais que o produto seja algo ali de consumo por impulso. Eu acho que só para tocar nesse ponto que o Tomás falou e encerrar, eu concordo com ele completamente. Eu acho que vale muito mais a pena você ter um influenciador que está ligado e alinhado com a sua marca. A gente chama até de embaixadores da marca, que vão trabalhar como embaixadores da marca, e que às vezes nem tem 42 milhões de seguidores, tem menos, mas que vão falar ali assim perfeitamente, vão casar perfeitamente com quem é o nosso público-alvo e com quem a gente é como marca e quem é essa pessoa, e vai construir esse relacionamento. Eu acho que hoje em dia a gente tem que olhar muito mais para esse relacionamento a longo prazo, e realmente, que ele fala muito, né, o Tomás, de construir ali aquela tribo, né, aquela comunidade de pessoas, do que realmente fazer só ali um anúncio de arraste para cima e tentar gerar conversão. Poxa, o Tomás me promoveu a influenciador. Agora tem os recebidos, hein? Hoje em dia a gente sabe que as metas das companhias, elas são compartilhadas por todos, né? Todo mundo tem que cumprir a meta, e a meta não é só do marketing, é também dos demais setores. Então, de perguntar para a Maíra, como é que as empresas podem integrar a sua estratégia de marketing digital às outras
áreas da empresa, de vendas, de atendimento ao cliente, de operações. A gente vem tendo uma tendência de transformação digital, principalmente em empresas que não são tradicionalmente digitais, né? Então, eu trabalho hoje numa grande corporação, uma multinacional, que é uma empresa que existe desde, sei lá, 1700 e pouco. Então, é uma empresa que está muito pautada ainda ali no tradicional. Então, a gente vem trabalhando muito com os times, primeiro para trazer essa consciência do que é o digital, então a gente dá treinamento realmente, conversa com eles. Inclusive, eles estão conversando com os clientes, como é que os clientes podem usar mais o Instagram, o Facebook, o Google Ads para promover mais as lojas. E eu acho que tem que ter uma comunicação muito conjunta para você realmente informar todas as áreas do que está acontecendo, do que está sendo feito. E também trabalhar com a integração de tudo, né? Que seria a omnicanalidade. Então, como é que a gente garante que o que eu estou falando na minha loja online ou no meu anúncio de digital se traduz para o meu site, para o meu ponto físico, para o meu produto que está lá no ponto final, se traduz para o meu time de call center, meu time de atendimento ao cliente, então que eles saibam o que eu estou falando, porque acho que já aconteceu com vocês ou com várias pessoas, de você ver uma promoção na TV, alguma coisa, chega na loja, a pessoa assim, não sei, nunca ouvi falar. Isso, cada vez mais, é uma coisa muito ruim, porque as pessoas hoje em dia, elas estão conectadas em vários pontos diferentes, inclusive a gente fala que a pessoa quer comprar aqui, buscar na loja e depois fazer uma reclamação online. Então a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente tem que acompanhar isso também como empresa. E essas marcas tradicionais, né, as grandes marcas, parece que elas também estão tratando essa migração para o digital como uma questão até de sobrevivência, né? Eu estava assistindo um Big Brother um dia desses, e aí um cara falou assim, pô, tô com saudade, aí tava tendo propaganda de algum carro, não lembro qual era, e ele falou assim no Twitter, pô, tô com saudade da época que era Fiat, da Fiat Toro. Aí o perfil oficial da Fiat, de algum modo, captou aquela mensagem, foi lá e falou, pô, cara, você gosta da Fiat Toro assim? Então, parabéns, você ganhou uma Fiat Toro. Então, e aí aquele negócio viralizou na internet, todo mundo ficou espantado. E é isso que eu queria perguntar para você, Mário. Essa interação na rede social, de estar lá no Twitter, ter perfil no Twitter, não só do marketing, mas também de ter uma presença de um perfil, isso é algo que as grandes corporações já entenderam como uma necessidade ou ainda aquele negócio que vocês têm que convencer, batalhar para tentar convencer isso lá dentro? Varia, tá? Mas as empresas estão vendo que cada vez mais, e aí vai um pouco do que o Tomás falou, as marcas têm que ser relacionais. Então, as marcas têm que conversar com você, têm que bater papo. Você deu o exemplo ali, o Downy fez isso ano passado, né? Uma das pessoas do Big Brother falou Doni, e aí o Downy, tipo, em 3 minutos já mudou a descrição dele de perfil de Instagram para entrar na piada. E a gente vê isso. Marcas. Netflix faz muito isso, ele é extremamente conversacional, assim, se você vai no Twitter, né? E ele faz piadinha com um, piadinha com outro, e as pessoas gostam disso. Então a gente vê que realmente cada vez mais tem essa tendência da marca ser como se fosse ali sua amiga, sua relação. Então acho que sim, acho que as empresas estão vendo sim essa tendência, o que vai muito em linha com o que o Tomás falou, é cada vez mais pessoal e menos pessoa, e menos o computador, né? É igual quando você vai falar com call center ou falar no chatbot ali do WhatsApp, você não quer falar com o bot, você já quer falar com a pessoa para já resolver seu problema e seguir com a sua vida, né? Mas eu acho que sim, cada vez mais a gente está se encaminhando para ser mais conversar mais e bater mais papo e ser mais aberto e mais próximo como marca das pessoas. A Bis, até o perfil dela, não sei se vocês já pararam para ver, que eles meio que fizeram uma personificação, né, do Bis e colocaram um perfil bem trash, assim, e vem várias piadas, até algumas a maioria de cunho sexual, uma coisa meio que nada a ver, que se você entrar, você, por alguns instantes, você acha até que o perfil foi hackeado ali, né? Mas, assim, foi uma sacada de muito risco, mas, ao mesmo tempo, muito inteligente de humanizar uma marca e conseguir trazer vida, né? A Magazine Luiza fez isso, algumas marcas fizeram isso, só que eu, assim, na prática, eu vejo que são exceções. As marcas, todo mundo verbaliza, que entende que é obrigatório estar no digital, mas eu vejo, Maíra, assim, não sei como é a sua visão, que a maioria não quer pagar o preço do risco de estar no digital dessa forma. Né? Por ser essa coisa humanizada, você corre muito risco, porque às vezes você deixa, são pessoas que estão ali, né, atendendo, respondendo, então você tem que parar para ver que é uma mente ali que está ali, e às vezes está ali na prova do Big Brother e pode ser infeliz em algum comentário de viralizar uma coisa, de uma marca gigante como a Fiat errar e ter um preço gigante pro erro de uma pessoa ali que às vezes foi, até porque a internet é muito dinâmica, né, então se você perder o time ali daquele momento, já foi, já não fecha a conta. A Fiat fazer um negócio desse, com certeza, ele deve focar aqui na pauta, né, que a gente fala do exagero.
né? O exagero vira notícia. Então, ele pegar por conta disso e dar um carro a alguém, esse exagero viralizou e virou notícia. Então, Sim. ele sabe o que ele está fazendo. Ele foca não é para agradar dando um carro, ele foca para esse absurdo virar notícia de maneira econômica, barata. Então, ele vai dar lá um carro que no custo dele lá sai 60, 70 mil, mas a gente está aqui falando sobre isso agora, imagine nas mídias aí tradicionais do Brasil. Então, saber usar o digital, hoje, poucas empresas, na minha visão, sabem, empresas grandes, maiores, assim, né, que já são mais tradicionais, por conta desse risco também de poder dar errado, porque quando dá errado também a proporção de força é a mesma pro negativo também, né? E não só dar errado, né? Eu acho que isso vai no ponto que o Max falou também das áreas dentro da empresa, da velocidade. As empresas grandes são um pouco mais morosas, mais difíceis de você ter, e na internet tem que ser tudo muito rápido. Você imagina lá dentro lá da Fiat, o cara de marketing fala assim, eu preciso dar um carro de graça. Nossa, aí começa a falar com o financeiro, com o jurídico, com sei lá o quê. E você tem que ter todo mundo com esse mindset que, assim, é para amanhã, gente, que a gente precisa dar um retorno, sabe? Então, isso também é um trabalho que tem que ser feito ali com os times, de que a gente precisa trazer agilidade. Não é só fazer lá na ponta do digital, né? A empresa inteira tem que ser ágil para a gente conseguir responder rapidamente ali ao que precisa. Vocês falaram aí de presença a gente falou de presença das grandes empresas, das empresas tradicionais, né, delas estarem preocupadas agora em se inserir no digital. Mas agora vamos trazer para os pequenos, né? Vamos trazer para a gente, que profissional liberal, médico, advogado. A gente viu nos últimos anos um fenômeno que o pessoal apelidou de tiktokização das profissões. Então a gente via o advogado fazendo dancinha, apontando o quadradinho, a gente via médico fazendo dancinha. Isso gerou também, como essas profissões costumam ser bastante reguladas, isso gerou também uma contraofensiva, digamos assim, dos órgãos de regulamentação dessas profissões. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem publicidade do CRM dizendo não contrate médico pelo número de seguidores que ele tem. Então, eu queria perguntar para vocês, os profissionais também, o profissional liberal, ele tem que estar também na rede social? É imperativo se para a sobrevivência dele hoje no mercado que ele esteja lá? É importante, isso acelera, mas não é obrigatório. O que, que eu vejo o meu processo, falando de mim aqui? Há uns 5, 6 anos eu comecei a gravar vídeo, fazer lá pela agência e tal. Isso teve um resultado muito significativo e acelerou muito o meu processo, o processo da agência de uma maneira geral. Então eu vejo que a pessoa hoje está bem posicionada nas redes sociais, na internet, é muito importante, na minha visão, para acelerar o desenvolvimento profissional. É obrigatório? A pessoa não vai desenvolver se não tiver dentro desse cenário digital? Não, isso aí eu discordo, mas eu acho que é importante sim, porque acelera, né, o processo. Então o Max aí começou já como sendo influenciador, aí o próximo passo dele será que é dançar no TikTok e tal? Eu particularmente a gente chama aqui de métrica de vaidade, né? A gente não cai muito nessas métricas de vaidade, porque às vezes um Instagram pequeno ali que você está comunicando para 10, 20, 30 pessoas já é o suficiente para você alcançar financeiramente e economicamente números interessantes. Inclusive aqui na Cajá eu deixo o espaço do nosso Instagram aberto para o time gerar conteúdo, gravar. Eu já destravei algumas pessoas aqui para se expor nas redes sociais e tem um resultado muito interessante, não só na autoestima da pessoa, de ela expor, de ela estudar, de ela começar a raciocinar sobre sua marca pessoal. E é uma coisa que eu falei isso uma vez para minha equipe, foi meio assustador, mas a verdade é que no meu time aqui, ou a pessoa um dia vai ser demitido ou vai virar sócio, não tem outro caminho. Então, cada um tem que desenvolver sua marca pessoal. Porque nos dois cenários, ou você saindo daqui para ir para outro lugar, você tem que estar bem estabelecido na sua marca, na sua posição, ou se virar sócio, eu também quero algum sócio que já esteja bem posicionado. Então, eu acho que ajuda, mas tem gente que não prefere, que são bons profissionais e que preferem não se expor. Eu prefiro, e eu não tenho problema, depois que destravei, não tenho problema em me expor, e acho que isso acelerou muito o meu processo na minha jornada de conseguir cliente, de conseguir aumentar o faturamento através das redes sociais. Eu concordo com o que o Tomás falou. Eu acho importante porque você constrói uma vitrine do seu trabalho, do seu serviço, então ali através dos posts. E eu acho que ajuda muito a construir autoridade também. Então, você está ali falando sobre o negócio, eu ver a forma que você fala, se você fala com segurança, com quem realmente passa uma tranquilidade, isso me ajuda a construir uma autoridade sobre você e ter mais segurança para te contratar. Concordo ali com o Tomás, eu acho que se a pessoa está ali conseguindo os clientes dele de uma forma orgânica, no boca a boca, ótimo, continue assim.
Mas se você quer realmente expandir o negócio, crescer, eu acho que a rede social é um grande aliado. Eu mesmo tenho bastante dificuldade em aparecer, assim. Eu só apareço no podcast aqui no máximo. Mas eu queria perguntar para vocês. Mas você vai ver, viu, Max, que quando os vídeos, os stories, a exposição começar a pagar boleto, você vai ver que maravilha é. Você vai acordar já pensando em gravar vídeo. Ave Maria, quando eu comecei na agência, que a gente fazia uns cursos, algumas coisas, eu suava para gravar, eu demorava não sei quantas vezes para gravar um vídeo. Quando a gente começou na época, a gente tinha uma área de educação que cresceu bastante, a gente viajou, fez palestra aqui eu tô no Rio agora, mas pelo Nordeste, né, agência de Salvador. A gente viajou muito, fez muito curso, muita coisa. Eu via o quão era interessante e viável essa coisa da internet e você escalar. Então, quando paga boleto, você não quer saber mais de nada, você vai gravar vídeo todo dia, não tá nem mais aí. E quem vê e julga e critica, normalmente não é quem paga seu boleto ali que tá viabilizando. Então, quando você começar a pagar boleto, você não para de gravar mais nunca. Boa, boa, vou levar sua dica adiante. Mas, enfim. Em relação ao marketing digital, a gente sabe que várias empresas têm utilizado essa estratégia de marketing digital, até não só digital, também por outras vias mais tradicionais, para construir a sua imagem. E daí você pega alguns casos de empresas que usam isso como contando uma história, e por vezes elas são criticadas porque não são tão sinceras. Aí, por exemplo, a gente tem a história do picolé de Leto, que teria uma história específica de uma nona que tinha aquela receita específica. Foram avaliar e viram que, de fato, essa história foi mais inventada do que não, mas é do jogo, talvez. Não sei se isso chegou a gerar um dano à imagem. A gente tem também o caso do bem, aí tem os ovos das galinhas felizes e outras coisas mais. Essa é uma forma de posicionamento de marca que tem algum risco, mas pode ter sucesso. Vou pedir para vocês comentarem. Agora, a gente viu também estratégias criticadas porque acabaram descambando para o que a gente chama de greenwashing, né? Que é aquela empresa que promete ser ESG, promete respeitar o meio ambiente, promover estratégias sustentáveis, e no final das contas não é nada disso. No episódio anterior aqui, o Bruno até contou que a agência Reuters fez uma investigação de uma empresa que queria, enfim, ajudar os consumidores a reciclarem tênis, e aí os consumidores mandavam depositar os tênis em algum lugar, e os repórteres da Reuters colocaram um chip naquele tênis para ver para onde é que estava indo aquele tênis, se realmente está sendo reciclado, e estava indo para o mercado das pulgas na Indonésia, onde, inclusive, é proibido importar itens usados, ou seja, a empresa não só não estava cumprindo o que ela estava fazendo, como ela estava colaborando para um ilícito internacional. Essas estratégias de parecer bonzinho ou de contar uma história, elas têm riscos, e como é que as empresas podem lidar com isso? E só pegando um gancho aqui na pergunta do Max, eu vejo muita gente hoje nas redes sociais falando enfim, uma expressão americana que eles falam fake it until you make it, ou seja, transpareça uma ideia, uma imagem para as pessoas até você se tornar aquilo. Então a pessoa finge que é famosa, finge que é, enfim, importante ou qualquer coisa do tipo. Queria que vocês comentassem esse tipo de postura no marketing digital. Eu acho que para a empresa, para mim, é um tiro no pé, tá? Eu acho que hoje em dia, com a internet, com o tanto de informação que a gente tem disponível e de pessoas e de conexões, de tudo, a verdade vai vir à tona. Então, eu acho que foi o caso que a gente viu ali. Então, eu acho que não vale a pena. Eu acho que você vai fazer um negócio, tem que fazer ele bem feito, tem que fazer ele 100%, você tem que ser 100% íntegro ali, para não acabar virando um tiro no pé. E às vezes sem querer vira um tiro no pé, tá? A gente vê empresas às vezes que querem ser inclusivas, mas não incluíram todo mundo, ou que estão tentando ser aquele woke que eles falam, né? E não foi 100%, ou o tiro saiu pela culatra. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Mas acho que no geral a questão é não faça, siga ali, vai 100%, porque senão em algum momento vão te desmascarar. Hoje em dia tem muito a resposta, né? Você está colocando hoje, é uma comunicação de via de mão dupla, né? Na televisão, rádio, jornal, antigamente você colocava lá e aquilo ali não voltava, né? Não reverberava na velocidade que hoje é a internet. Então, o ser humano, dentro dessas questões aí de storytelling, de você aprender a contar história, de você dominar essa arte, você tem muito poder. Mas o ser humano, de uma maneira geral, ele tem o faro da mentira. Ele fica buscando de maneira natural a mentira.
Então, quando a política, por exemplo, é um caso, um exemplo claro hoje do que a gente vive, que qualquer vírgula fora do lugar, aquilo ali pode virar uma notícia com um contraponto, com provas, com vídeo, com foto, com enfim. E para as marcas não é diferente. É muito comum hoje a gente, sei lá, vai desenvolver um site, sempre tem que ter agora uma pauta lá de uma aba da sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo lindo, bota no site lá um negócio, um texto maravilhoso. Quando você vai visitar a empresa, nem reciclagem de plástico, nem divisão de lixo fazem. Então, dentro da comunicação, eu gosto muito da ideia de você ser frio ou quente. Então, vai defender uma pauta dessa, realmente pisa o pé no acelerador, tendo domínio do que está comunicando, do que está fazendo. Porque se deslizar ali no meio do caminho, aquilo ali pode vir contra de uma maneira muito, muito forte, né? A gente está caminhando aqui para o nosso final, mas ainda cabe mais uma perguntinha. Eu sei que no ramo de vocês, talvez futuro seja um intervalo de 2 ou 3 meses, né? E as coisas mudem muito rápido. Mas, assim, a gente vê super algoritmos que conseguem direcionar anúncios específicos. Parece que a gente acha, inclusive, às vezes, que o celular está escutando a gente. Você fala de um negócio e aparece a publicidade. Eu queria saber o que vocês enxergam aí nesse horizonte de tecnologia, mais tecnologia ou de tendência, para onde que está caminhando o marketing digital? Mas eu vejo que o ser humano, no decorrer do tempo, ele foi feito para cada vez estar mais produtivo, performar cada vez mais, produzir cada vez mais e gerar mais resultado. E dentro dessa linha de raciocínio, a inteligência artificial ela vem muito para nos dar produtividade. Então a gente começa, eu acredito, a desenvolver muito melhor duas características que eu acho que são características do futuro para o ser humano, que é a comunicação e a criatividade. Então, essa inteligência artificial, eu acho que ela é um excelente caminho para nos dar mais produtividade, para permitir a gente ser mais humano e ser mais criativo e mais comunicativo. Eu acho que vai exacerbar essas qualidades aí do ser humano. Qual é o grande barato da inteligência? Não é só o chat. Ela está integrada a várias ferramentas. Então, hoje no Excel, você consegue colocar fórmulas no chat e desenvolver atalhos ali que vai agilizar a sua produtividade de maneira excelente. Você fazer um vídeo, por exemplo, eu consigo, vazou até um negócio do Papa na moda e tal, você consegue fazer um design excelente, alimentando ali a ferramenta, fazer um vídeo, fazer tudo com essa ferramenta, sem contar a parte básica de, por exemplo, você que está querendo começar aí na rede social de criar pauta de conteúdo, legenda de rede social, ela dá o caminho para Bruno, que é torcedor do Bahia. Eu fiz também uma outra publicação que eu coloquei lá no Instagram, como é que faz para o time do Vitória subir para a Série A no ano que vem. Eu quero que o chat me traga uma estratégia para essa solução e eu quero ver se o torcedor do Vitória vai concordar. E aí gerou um engajamento, os torcedores, pelo amor de Deus, que estratégia louca. E aí começa essa interação ali por conta disso, porque há um limite, né? E a graça do ser humano é a humanização, é a interação humana. Então, eu acho que isso nunca vai ser quebrado e o ser humano sempre vai trazer elementos, vai buscar elementos dentro da rede social, dentro da vida social, que se pareça com pessoas, a fofoca, a luxúria, sempre isso aí já é tema para outro assunto, mas os pecados, o que a pessoa se move muito para o consumo, por exemplo, ele parte muito de uma coisa antitecnológica, anti-inteligência artificial, porque é algo natural, né? Que não é perfeito, não é bom, e a gente já está vendo aí que a inteligência artificial tem viés também. Eu acho que foi legal esse ponto do Bruno de o futuro do digital ser daqui a 1 ano, 6 meses ou 5 anos, né? E eu estava lendo justamente um artigo sobre isso, o South by Southwest, que é um festival que acontece nos Estados Unidos todo ano e fala de digital, de música, de tendências no geral. E no ano passado, o tema principal dele, ele falava de NFT e metaverso. Então era isso que estava bombando no mercado de digital, ia ser metaverso, todo mundo vai viver no metaverso agora e tudo mais. Passou 1 ano, meio que desapareceu esses tópicos, e agora o tópico é ChatGPT. E aí é engraçado pensar que daqui a 1 ano pode ser que o ChatGPT já suma e apareça um novo tópico aí, né? Eu acho que o ChatGPT, ele tem inúmeras funções, acho que a gente começou só a ver ali a pontinha do iceberg. As empresas estão mega aceleradas porque virou agora meio que uma
comparando assim, é quase uma corrida espacial, se você pensar, né? Você tem ali o Google, você tem a Microsoft, você tem a Apple também trabalhando, a Amazon, todo mundo tentando chegar nessa corrida para ver quem vai entregar ali a melhor AI, porque se você olhar a AI do ChatGPT, ele ainda tem muito o que a gente chama de alucinações, né? Então você pergunta uma coisa para ela, ela até inventa fontes que não existem para corroborar uma coisa que ela falou, então vem trabalhando em cima disso. Eu ainda acho que o metaverso vem. Eu acho que o metaverso tem uma questão muito ainda do hardware. A gente até tem aqui em casa um óculos de realidade virtual, mas ele é muito pesado e cansa muito a visão, então você não aguenta ficar muito lá dentro. Mas a experiência que você tem já é uma coisa assim incrível, e eu acho que daqui a pouco a gente vai ver cada vez mais arquitetos usando isso. Imagina, você vai ver um imóvel, você consegue visualizar qual seria a vista do seu andar. Isso vai ser incrível você conseguir fazer essa imersão. Então, eu acho que a gente ainda vê aí ChatGPT vindo com mais força, com mais inovações, com mais funcionalidades, e eu acho que o metaverso ainda mais para frente ele volta aí com mais força quando começarem a trabalhar melhor aí nessa parte do hardware, de ser uma coisa um pouco mais tranquila e gostosa para você utilizar por um tempo maior. Como eu digo, conversa boa passa rápido, a gente chegou aqui no nosso tempo. Queria agradecer a presença da Maíra, a presença do Tomás, e vou chamar a vinheta rapidinho para a gente ir para o nosso próximo bloco de curiosidades e indicações culturais dos nossos convidados. Então, pessoal, como curiosidade da semana, para quem não é do direito, aí talvez fique um tema meio abstrato, mas quem é do direito, principalmente como nós somos do direito administrativo, vai dar muita risada disso. Mas a nossa nova lei de licitações, que ia entrar em vigor depois de amanhã, dia 1º de abril, hoje foi anunciado que ela não vai mais entrar em vigor. Depois de 2 anos de espera, tivemos o anúncio oficial de que a lei terá seu prazo de vigência postergado para o ano que vem. A gente tinha planejado, né, um episódio especial no dia da entrada em vigor da nova lei de licitações, mas como dizem, o Brasil não é para iniciantes, né? Vocês sabem que vocês estão falando sobre isso. Eu estou aqui pensando, porque a gente fez um trabalho, inclusive, de um material, de um e-book, subiu o landing page, fez tudo para captação de lead, inclusive está rodando. Eu não sabia dessa informação, você está me falando aqui, eu só estou falando, meu Deus, eu perdi esse trabalho todo aqui. Guarda para o ano que vem, então. Pode guardar. Agora, eu queria pedir a gentileza para os nossos convidados de indicar uma programação cultural. Os episódios normalmente vão às sextas-feiras, então, já para dar aquele clima de final de semana, deixar o trabalho um pouquinho de lado, então pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser uma série de seriado, enfim, que você, uma peça de teatro. A gente já teve indicação até de bloco de carnaval aqui, então sintam-se à vontade, o palco é de vocês. Dar uma relaxada, eu vou indicar um documentário, mas é um documentário leve, se chama The Social Dilemma, tá na Netflix, e ele fala muito realmente de como é que as empresas de mídia social, então ali um Facebook, um Instagram, um TikTok, se utilizam dos algoritmos e da forma que eles te mostram conteúdo para te segurar cada vez mais e te ajudar a ver cada vez mais anúncios e empurrar as coisas ali que você está querendo mais ver e te manter ali scrollando infinitamente. Então, é bem legal, é um documentário curto, super dinâmico, mas que fala sobre tudo isso que a gente discutiu aqui um pouco, de como é que realmente eles mantêm ali a sua adrenalina para você continuar ali naquele loop infinito de scrollar e ver cada vez mais coisa na rede social. Tem um livro muito legal que se chama Conteúdo SA, que ele dá a base justamente para desenvolvimento de conteúdo, tanto nas mídias sociais como de uma maneira geral, e ele pega na mão, ensina do zero até um desenvolvimento de conteúdo interessante. Então tá aí uma indicação. Como vocês não me falaram que ia ter essa parte, agora me fugiu o nome do autor. Eu estou em dúvida do autor, não vou falar. Então, mas Conteúdo SA, se vocês buscarem aí, vocês vão achar com facilidade. Como a gente diz lá na Bahia, vai desculpando aí qualquer coisa. Muito obrigado. muito obrigado aí pela sua participação, Tomás. Obrigado, Maíra. Foi um episódio incrível, assim. A gente teve uma conversa descontraída e muito boa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar. E eles vão gostar muito de saber também que eu sou um influencer e que eu estou aqui à disposição, minha caixa postal, para vocês mandarem aí os meus presentes para a gente fazer um unboxing. Obrigado, Maíra. Obrigado, Tomás, por aceitarem aí nosso convite, por acreditarem nesse projeto. Legal, eu queria agradecer ao Max e ao Bruno pelo convite,
ao Tomás pelo bate-papo, aprendi muito, muito, gostei do livro, não conheço, vou procurar. E foi realmente incrível poder conversar com vocês, discutir sobre esses tópicos. Obrigado, foi um bate-papo maravilhoso aqui, super leve, descontraído, assuntos em alta aí que eu acho que vai ajudar muita gente. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, desejo todo o sucesso do mundo aí para o projeto de vocês. É uma coisa que eu já estimulo o Bruno, já conversa sobre isso há um tempo, ele já quer sair dessa caixa, o Max também, e o digital está aí para vocês que são inteligentes, que têm boas ideias e têm toda a boa intenção aqui com esse projeto. Valeu. A gente, para quem como a Maíra vai atrás das indicações, a gente deixa na descrição do vídeo, então você, espectador, você que estiver interessado, tem até o link da nossa lista aí da Amazon para quem for ter interesse em adquirir o livro, ou para quem for assistir o documentário da Netflix que a Maíra indicou, a gente também vai deixar o link aqui, o nome certinho. Então eu queria agradecer também aos nossos espectadores, os nossos ouvintes, vocês que estão assistindo a gente aqui no YouTube, vocês que estão nos escutando nas principais plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, deixem seu like para o nosso vídeo alcançar o maior número de pessoas possível e não deixem de se inscrever no nosso canal para não perder mais conteúdo como esse de hoje. Então, vejo vocês na semana que vem. Um abraço, pessoal. E a música do Max.